começando mais um Resenha Futebol Tube. Para começar, os palpites da rodada, os pitacos, a 24ª rodada do Brasileirão. E no Engenhão, Botafogo e Santos, clássico alvinegro, de dois times que vêm de vitórias em clássicos. O que você acha que vai dar nesse jogo? Olha, é um jogo porque os dois times vão ter jogos da Libertadores no meio de semana. Vai depender muito desse jogo, obviamente, se alguém vai se machucar, tal. Mas eu pelos jogos que passaram, gostei muito do Santos. Se o Lucas Lima e o Bruno Henrique jogarem do mesmo jeito, da mesma forma, eu acredito que dê Santos. Mesmo o jogo sendo em Engenhão, eu acho que o Santos leva uma pequena vantagem. E o Santos tem essa de estar viajando de fora pra cá, né? Sim. E o Botafogo vai estar jogando aqui no Brasil. Brasil. Mas eu acho que o Santos leva uma pequena vantagem. Com esses tropeços do Corinthians, o Santos eu acho que é o concorrente mais direto aí do Corinthians. No momento é o direto. E eu acredito uma vitória do Santos 1-0. Também, 1-0. Flamengo e Sport fazem o clássico revanche eterna de 87. No final do jogo vai ter a taça das bolinhas para o vencedor. E o Flamengo tem que ganhar, né? Flamengo? Só o Flamengo? O Sport está numa crise. Dois resultados, porro do o áudio. Mas eu acho que dá Flamengo. O Flamengo deve vencer em casa. Lá, O Sport, eu acho que não pegou bem aquele áudio do Rocha, ele perdeu o elenco ali. Mas esse é o jogo que o Sport quer, que o Sport tem que ganhar, se ele quiser continuar bem no Brasileiro. Esse é o jogo. Eu creio que dá Flamengo, e eu acho que por uma margem até elástica de gols, aí 2-0, 3-0, Flamengo leva. Pior que eu também concordo com isso, eu acho que vai ser uns 3-5-0, viu? O Sport está virando o novo Bahia, o novo Atlético Goianiense, vai levar muito tapa na bunda. E na Arena Corinthians jogam Corinthians e Vasco da Gama. Corinthians e Vasco, olha que jogo desesperador pro Corinthians, porque não tá desesperador ainda porque é o líder, perdeu, segue o líder, ok? Mas não é normal essa série de tropeços do Corinthians. Não é, e tá jogando mal, não tá jogando bem. Em 4 jogos, apenas uma vitória, né? 3 pontos em 4 jogos. E mais um adversário aí de meia de tabela pro Corinthians. O Vasco deu uma subidinha nas últimas rodadas, mas o Corinthians costuma se complicar com esses times que vem fechadinho e não propõem jogo, né? E o Zé Ricardo é o grande trunfo do Vasco da Gama, porque ele não perdeu quando estava lá no Flamengo, empatou em 2-2, jogar contra o Corinthians é assim, fica na defesa, porque o Corinthians tem aquele negócio do Jô pegar ele arma para os jogadores que vêm de trás. Se você marcar o Jô, marcar o Jadson, o Rodriguinho, o Corinthians morre. E nesse jogo não tem o Gabriel, não né? Tem o Gabriel, que é a principal base aí que está jogando, no sistema defensivo do Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade. Bastante. E tá difícil apostar nos jogos do Corinthians. Tá bastante. Porque no primeiro turno foi maravilha. Agora o segundo turno tá sendo o oposto. Exato. Que é jogo pra empate. Eu arriscaria num 0-0. 0-0 com muitas chances de gol, mas sem conclusões efetivas. 0-0. Eu acho que dá Vasco da Gama. Acho que Vasco ganha 2-1. Mais uma derrota do Corinthians? O Vasco ganhou do Grêmio na rodada anterior, então, filho, não é nenhum absurdo ganhar do Corinthians não, viu? Outro jogo que pode movimentar essa tabela, se jogar decentemente, é Grêmio e Chapecoense. Grêmio que é o time mais vacilão do ano. O Grêmio é aquele cara que vive perdendo o busão, né? Exato. Passa, ele tava olhando pro outro lado, puta, perdi. Já é uns 5, 6 busão que ele já perdeu nesse campeonato. Não, eu acho que o Grêmio perdeu esse campeonato porque quis. Seja jogando com o time reserva, que o time reserva do Grêmio é muito ruim. É muito ruim. Ou seja, vacilando com o time titular mesmo, né? Alguns jogos o Grêmio vacilou legal, o Corinthians tropeçando, dando chance dessa aproximação e o Grêmio tropeçando também. Não, o Grêmio, pelo amor de Deus, fez um bom primeiro turno, mas esse segundo turno é um fracasso. E os times que estão atrás estão começando a chegar no Grêmio. Daqui a pouco não duvido nada se o Grêmio for parar em 5º lugar. Como eu sempre digo, o Grêmio eu acho que é o time mais copeiro do Brasil. E pontos corridos eu acho que não é a cara do Grêmio. Não é a cara do Grêmio, não é. É um campeonato de regularidade em que você precisa pontuar sempre, não vacilar. E eu acho difícil o Grêmio, com a característica de jogo dele, ser campeão em pontos corridos alguma vez. Exato, concordo. E para esse jogo, eu acredito que o Grêmio deve empatar. Eu acredito na vitória do Grêmio. Olha! Chapecoense, todo mundo gosta da Chape, mas eu acho que o Grêmio ganha esse jogo, tem que fazer valer o fator casa e vence por 2-0. Então eu acredito no empate 1-1 entre os... Não é nada absurdo o resultado desse.
E na Arena da Baixada, Atlético Paranaense recebe o Fluminense. Dois times que estão com igualdade de número de pontos na tabela, ambos com 31 pontos. Dois times que não almejam, por enquanto, nada no campeonato, só talvez uma Libertadores no máximo. Esse meio de tabela dá pra almejar G6, né? Sim. Quem sabe um G7. Não pode sair daí, tem que continuar lá. E é um jogo complicadíssimo, porque os dois vieram com um resultado mais ou menos, né, de empate. Eu não acho, eu acho que o Atlético Paranaense é Passa muito o caminhão. favorito. Passa o caminhão. Passa o trator no Fluminense, que não demonstrou ainda o que veio desse Não, campeonato. E demonstrou o mesmo. Atlético Paranaense está mostrando um time bem ajeitado. Eu acredito que dê vitória do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense também, eu acredito num 2-0. 2-0, eu acredito que seja uns 2-1, vai. Eu vou dar um golzinho do ceifador. Ceifador, que tava no meu cartola. Agora vamos começar a nossa empreitada para os times que estão sufocando na zona de rebaixamento. A começar pelo incaível São Paulo. O maior de todos está lá embaixo, né? O São Paulo que precisa vencer o Vitória, cara. Precisa, deve, tem que vencer, não adianta. Não é nem mais obrigação, é questão de vida ou morte. o Vitória joga em casa, é um time que tá melhorando. Tá melhorando, mas tá lá na parte de baixo ainda, é um time encardido pra se vencer. Com Canu. Com Canu. Enfim, o São Paulo e vai tem que ser uma final pro time do uma final. Porque uma vitória já tira. É um confronto direto, o São Paulo tá com 24 pontos, o Vitória tá com 26, mas imagina se o Vitória ganha, vai pra 29. Vai pra 29. Aí já abre 2 rodadas pro São Paulo conseguir passar o Vitória. E se o São Paulo ficar perdendo ponto pra esses times menores, ele não vai conseguir tirar contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians. Eu acredito que dê nesse jogo vitória do Vitória. Com tapa na bunda do tricolor. Eu acho que, infelizmente, mais um prego vai ser martelado no caixão tricolor. E o Vitória, cara, tá muito na cara que vai dar merda. Vai dar, cara. Vai dar merda, capitão. Detalhe, eu acho que vai ser gol do Neilton ainda. Pra fuder mais ainda o São Paulo. Porque o Neilton não é um jogador ruim. É que o São Paulo, ele jogou mal e os caras, não jogou mal, não põe mais. E essa lei do ex aí, exato. Enfim. Vai dar merda, esse jogo é muito propício, então eu creio numa vitória do Vitória. 2-1, 2-0, por aí. É jogo pra 2-1, é aquele jogo que São Paulo pode até fazer um gol, aí toma um gol, bate de desespero, essa história tá se repetindo no campeonato, né? Cruzeiro e Bahia, o Cruzeiro tá em franco ascensão, eu acredito que nesse jogo dê empate. O Cruzeiro é mais focado na decisão da Copa do Brasil também, só que não é nessa semana ainda. Sim. Mas é a vitória do Cruzeiro, é o resultado mais propício. Sim, é o mais óbvio, mas... Creio num 1-0 pro Cruzeiro e o Bahia não leva essa. Você acha? Você acha que o Bahia não leva? Eu acho que só tapa na bunda. Então, eu acredito em empate, 1-1. E na segunda-feira o Palmeiras recebe o Curitiba no Pacaembu. No Pacaembu, baixou os valores dos ingressos, né? Tomou 20 conto, porque a torcida tá puta da vida, né? Não vai no estádio. Torcida meio desanimada, o clube já quase sem chance, Allianz Parque com um evento. Reencontro com Marcelo Oliveira. É mesmo. Exato. Com o Kleber, gladiador. O Kleber tá jogando? Tá jogando. E o pior de tudo, né? O Palmeiras... Sem 2 titulares, né? Palmeiras sem 2 titulares, suspensos, o Borja talvez volte. 3 titulares suspensos, então. 3 desfalques. Mas o Curitiba pode ter ajuda do juiz. O Dudu talvez volte também, né? Dudu, vamos ver, né? Palmeiras tá a mesma coisa de sempre. Tem que vencer, deve vencer. Eu acredito uma vitória suave de uns 3-0. O Palmeiras deve ganhar esse jogo, é um jogo daqueles mais pra maquiar um trabalho mal feito, como aconteceu com o São Paulo, né? Venceu o São Paulo de 4-2, nossa, oh meu Deus. E o Palmeiras deve vencer esse jogo, eu acho que 3-1. 3-1. E o Avaí, o melhor time do segundo turno, vai pegar o Atlético Mineiro, a decepção do campeonato, eu acho que a motivação do Avaí vai surpreender o Atlético Mineiro, hein? Eu acho que se fosse pra apostar, eu apostaria no Avaí. Eu também. O Avaí vem fazendo bons jogos, aquele centroavante lá, grandão, é bom de bola. Bom jogador. Surpresa. Surpresa boa, e o Avaí deve ganhar esse jogo. Eu acho que... tem um bom goleiro também, né?
1x0 Avaí. 1x0? Eu acho que dá uns 2x1 Avaí. Avaí vence na ressacada e afunda mais o Galo. O Galo vai perder a cabeça. Deixa o Galo de ressaca na ressacada. E Emerson Sheik está de volta. Ele vai jogar contra o Atlético Goianiense. No primeiro turno eu apostei meio time da Ponte Preta contra o Atlético Goianiense. Me lasquei. Eu acho que a Ponte vai zoar o barraco de novo. A Ponte joga bem contra os grandes. Mas você acha que vai perder? Eu acho que ela tropeça. Talvez um empate. A Ponte tem dessas. A Ponte joga muito bem contra times grandes. Verdade. E contra adversários de menor expressão acaba ramelando na missão. Eu acho que dá empate 1x1. Acho que dá 5x0 Ponte Preta. 5x0 Ponte Preta. 5x0 com 2 gols do Sheik. Agora os comentários da 23ª rodada do Brasileirão. A começar pelo Palmeiras e Atlético Mineiro. Um dos jogos mais roubados da história. Eu não achei que foi roubado. Não achou? Eu achei. Nossa, roubado pra quem? Pro Atlético Mineiro. Porque o lance do Luan, que ele põe a mão na bola, o Leonardo Silva, o zagueiro, estava impedido. Se tivesse marcado o impedimento, o Palmeiras não teria tomado o gol e não teria sido expulso o Luan. Concorda? É um erro crucial isso. Depois teve um pênalti também que o William chutou e o... Exato. E o Valdívia era pra ter sido expulso junto com o William, que ele também entrou de solada na coxa. O Voaden ele sempre fica pronta dessas, né? O Voaden é normal que ele aparecer mais que o jogo. E num jogo que eu achei bem fraco, por envolver Palmeiras e Atlético Mineiro, eu achei que esse jogo decepcionou muito no aspecto técnico. Foi um jogo bem disputado, com emoção, com pênalti, expulsão. Mas Palmeiras e Atlético Mineiro são péssimos, gente. Óbvio que vai ser ruim o jogo. Mas não era pra ser. O investimento que foi feito nesses dois times, né? Péssimo, a gente vê que o investimento não deu certo. Sim, Valdívia péssimo no Atlético Mineiro, Fred abaixo. Robinho no banco. Robinho não faz gol, eu acho que faz uns 3 meses. Ele e o Boga podem dar a mão e começar a passear. E o Zezé Ricardo começou com o pé direito no Vasco, hein? Quem diria? Será que o problema era ele no Flamengo? Era. Foi sorte, que jogou contra o Grêmio, que ramela na missão sempre quando precisa ganhar um ganho. É o vacilão, é aquele cara que chega no baile, a mina dá em cima e ele, ai não. Vacilão. É vacilão, é time vacilão o Grêmio. O Vasco ganhou e vai ter o Corinthians agora, mas no jogo o Vasco foi bem, não foi mal não, viu? Eu gostei. Eu acho que mais o Grêmio foi mal do que o Vasco foi bem. O Vasco tem, não desmerecendo a vitória do Vasco. Acho que você tem contra o Vasco, Não, o Vasco tá muito ruim, mal administrado, um time ruim. O Grêmio, não dá pra entender o Grêmio, o Grêmio, repito, vou ser redundante, mas repito, o Grêmio é um time copeiro. Não é Copa Brasileirão, é Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Então o Grêmio não tem chance. O Grêmio não devia nem disputar a torneio de Copa de Pontos Corridos. Então pra você, o Grêmio nunca mais vai ganhar o Campeonato Brasileiro nesse formato. Se ficar nesse formato, não ganha. Olha. Porque o Grêmio, ele é bom no mata-mata, é time gaúcho que gosta da peleja. Olha, se for campeão, Não o Grêmio não. Anotem isso. Grêmio campeão da Libertadores 2017. Porque é Copa Libertadores. Você, torcedor palmeirense, torcedor corintiano, torcedor santista, aposto que vocês estão muito alegres agora. Vamos falar do São Paulo. Aquela pipa triangular. Exato. Aquele maranhãozinho. O incaível, o time grande não cai. Oh, meu Deus. O São Paulo pode até se salvar. Pode. O Hernani pode salvar o São Paulo, como profeta, tem salvado. O profeta. Porque se não fosse o Hernani, São Paulo era a lanterna desse campeonato. campeonato. O São Paulo era pra estar em último, ele fez 6 gols já. Mas esse jogo contra a Ponte Preta mostrou O desespero, né? a receita de cabo a rabo de um time que vai cair na divisão. O time pode estar bem, o time pode ter uma boa estrutura, mas os nervos, dá pra ver que os caras não estão controlando. Vale a pena destacar que o São Paulo saiu na frente, abriu 2x0 numa falha do Aranha. E até quando a sorte vem ao encontro do São Paulo desperdiça essa sorte. Era só ficar atrás, marcando as laterais, que era o único jogo da Ponte, marcando as laterais não tinha como cruzar a bola, mas não. Um time totalmente mal planejado, treinado. Nossa. Eu acho que o Dorival vem falhando. E tem alguns conselheiros já querendo a cabeça dele. Não é eu que estou inventando, não. Pode me xingar aí, mas isso aí é notícia do Volta. Será que volta o Ceni? Não, eles estão querendo o Muricy Ramalho. Muricy não sai do Sport TV pra pegar uma draga dessa. Não só não sai porque toda vez que ele sai ele passa mal. Então... A terceira VC do Muricy que São Paulo. O ataque mais negativo ainda dessa partida foi o Cueva, né? Com a declaração dele no final do jogo. O Cueva, ele pediu pra sair de São Paulo. O Cueva, ele não tem desempenhado bom futebol como no ano passado. Salto alto, ó. E na seleção
do Peru tem jogado bem, né? Você Sim. vê que é uma coisa meio, não sei se proposital do jogador forçando uma saída, mas nas declarações ainda mais causa se racha no elenco. Na verdade foi o Rodrigo Caio que errou ao falar que o erro. Aí já perguntaram no final do jogo o que ele achou do jogo e ele falou, pergunta pro Rodrigo Caio. Ele é o primeiro presidente dessa porra, vai ter muito. E ele discutiu com o assessor ainda, ele não queria responder a pergunta não. Mas tem uma diferença muito clara entre Cueva e Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio dá pra ver que ele fica sentido numa derrota, ele faz tudo pra vencer o jogo. É um líder. É um líder, né? Mas nessa história toda uma lição ficou. Se a sua namorada perguntar, amor, você não vai me ligar hoje? O que você fez ontem à noite? Daí você fala, pergunta pro Rodrigo Caio. Bom, agora vamos falar de Santos e Corinthians, o clássico que deu a vitória ao Santos e colocou de novo o time da Baixada novamente na disputa do título. Na disputa do título, não descarta o Santos como um almejante aí ao título. Daqui a pouco passou o Grêmio. Com certeza, o Grêmio vai cair ladeira abaixo. O Grêmio, se conseguir uma quinta, quarta posição, eu acho que é muito esse campeonato. O Santos jogou bem. Jogou muito bem. O Lucas Lima, meu Deus do céu, ele estava em todas as partes do campo. Ele deu nota, ele acabou com o time do Corinthians, que ele pegava a bola, ele dava a volta, ele saía driblando, os caras não conseguiam marcar. O Lucas Lima é uma mala danada, mas quem joga bola não tem discussão, né? Hoje no Brasil, ele é disparado um jogador fora da média, né? Acima da média. E desequilibra quando ele quer jogar e quando ele encontra um jogo grande, gosta de jogo grande, né? Ele joga muito bem contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Corinthians. Não se esconde do jogo e jogou muito bem. E o Corinthians, né, tá nessa... Antigamente, no primeiro turno, o Corinthians tinha uma chance de fazer o gol. Agora não tá fazendo, porque os outros times perceberam como o Corinthians joga. Do Jô fazendo de pivô, ele faz o pivô com o corpo dele, toca, faz 1-2, né, o clássico, só que os caras aprenderam a marcar isso agora, né. Muitos gols do Corinthians foram nesse esquema de jogo. O Corinthians não creio que jogou mal, o Vanderlei fez muitas defesas boas, assim como o Cássio também fez outras tantas, poderia ser um placar mais elástico, mas eu vejo que o Corinthians, o jogo que ele jogou pior desses 4 que ele perdeu foi a vitória contra a Chapecoense. Sim. Fez aquele golzinho achado do jogo, no final do jogo. E é motivo sim pra crise. Eu acho que as pessoas falam que o Corinthians tá sossegado, 7 pontos na frente, tá com uma gordura boa. O Atlético Paranaense e Curitiba empataram em 1-1, o Atlético Paranaense meteu 4 bolas na trave, 4 bolas, foi um jogaço, não foi um jogo ruim não. O Atlético Paranaense é um time bem acima em relação ao Curitiba, tecnicamente, taticamente. Era pra ter goleado, viu? Foi um jogo que se igualou por ser um clássico regional, né, estadual, e o Atlético Paranaense vejo com bons olhos esse continuar de segundo turno. Mas o Coritiba também eu vejo com os bons olhos, porque ele tá melhor. Só que o Marcelo Oliveira é um bom técnico. Ele arrumou muito bem o time, queira ou não, tanto que não perdeu o jogo. Eu não gosto do Marcelo Oliveira, não adianta você rasgar amores por ele que não desce. Não duvido nada que Marcelo Oliveira ano que vem seja o treinador do São Paulo na Série B. Um treinador de Série B. Exato. Sport, que é o time mais caótico desse segundo turno pra mim. Diego Souza, depois que foi pra seleção brasileira e que teve aquele caso do Palmeiras, não sei o que aconteceu. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? O Diego, como eu já tinha falado, tá no final da carreira, é um jogador diferenciado, mas tá naquele sprint final. Sim. O Luxemburgo não é técnico para um time que tem um elenco mediano. O Luxemburgo se dá bem, já demonstrou isso, que é um técnico de estrela, de medalhão. Aí veio a bronca, e aí teve no final do jogo o Diego Souza chegando, o jornalista perguntando pra ele, que é a função do jornalista perguntar, e ele falando, por quê? Você gosta de falar mal de mim? Ele ia dar um soco no jornalista. Quanto ao jogo, o Avaí surpreendendo, o segundo turno perfeito no Avaí. É o líder do segundo turno. Não duvido nada, daqui a pouco tá lá brigando Sul-Americana. Ah, não sei. Tá subindo já, filho, tá perto, não tá longe. Pro Avaí, que fez um jogo bom. Tem um bom goleiro. Fora de casa, né? Sim, e venceu bem o, pra mim, favorito. Sport. Pessoal, a gente vai falar rápido desse jogo, que é um jogo muito ruim, de 2 times horríveis, que é Vitória e Fluminense. São 2 times horríveis. Nossa senhora. Mano, o Vitória é ruim demais. Ele conseguiu um golzinho lá no final com o Canu que vai ser vendido, obviamente, depois do campeonato que ele tá fazendo pelo Vitória. O Vitória não merecia empatar esse jogo nunca. O Fluminense também acho que não merecia vencer, também então... não. Exato. Ficou um empate de bom tamanho para justo. ambos, né? E um jogo bem ruim, tecnicamente e taticamente os times se nivelam por debaixo.
tem que fazer as coisas acontecerem pra não acontecer coisas piores. Senão vai levar muito tapa na bunda na Série B. E o meu fogão venceu mais uma. Seu fogão da cozinha? Meu fogão 4 bocas. Dessa vez foram duas do Roger. Roger, o time tá aqui fazendo um campeonato bom, hein? Mano, não dá pra entender o Não dá. Botafogo, cara. Um time, tipo, cheio de refugo, né? Os jogadores que se fossem pra Palmeiras, Sport, Flamengo, ia ser uma desgraça. O Roger, 2 paulistas atrás, tava jogando pelo, Exato. sei lá, Ponte Maria. Preta. Não, sim, tava sim. nesses times do interior Sim. que não tem campeonato no resto do ano. Mas ele é bom jogador, ele não é ruim não, ele é um bom matador, se você pensar. Ele é bom empurrador de bola pra dentro. E o Jair Ventura percebeu, montou o esquema pra fazer ele fazer. Enquanto ao jogo foi, o Botafogo surpreendeu. Eu acreditava que o Flamengo ia vencer ou empatar, mas o Botafogo venceu e venceu bem. Sempre te calando o Botafogo, né? Mas o Botafogo é impressionante, eu adoro meu canal. Você falou que o Botafogo ia cair na primeira fase da Libertadores, falou que ia cair na pré-Libertadores. Fala que ia ganhar pela Libertadores. E eliminou vários campeões e... E vai eliminar mais um. Não, no Grêmio não passa, porque o Grêmio é copeiro. O Cruzeiro, pra mim, era o grande favorito pro campeonato no início. Ele e Sério? o Grêmio, sim. O Cruzeiro não é um time ruim. E tem o Mano Menezes que é um bom técnico. Igual o Marcelo Oliveira. Não, é sério. Ele é melhor que o Marcelo O Mano Oliveira. Menezes já chegou à seleção brasileira. Ô louco. O Dunga já se jogou na seleção brasileira. Bahia empatou com o Atlético Goianiense, ou o Atlético Goianiense empatou com o Bahia, né? E é isso. Os Ficaram- dois continuaram a mesma porcaria de sempre. Mantiveram as posições aí na parte de baixo da tabela, o Atlético Mineiro firme e forte na última posição. Rumo à Série B. E o Bahia vendo o pelotão de trás, dando uma aproximada, né? Preocupante. Aproximado entre aspas, né? Que São Paulo não tá estagnado. Não, o pessoal de baixo, não São Paulo é um caso à parte. Verdade. Pessoal, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal. Ó. Você tem que se inscrever no canal para poder ver nós todos os dias, Sim. ok? Reserve 5 minutinhos do seu dia e assista-nos. No café da manhã, lá, opa, vou comer um sanduíche, olha só, vou ver os caras aqui. É na hora que você tá fazendo esteira na academia pra ficar com esse Olha corpo só. sarado que você tem. Assiste os dois lá. E no Engenhão, Botafogo e Santos, clássico rubro-negro. Comprou dele, O Cuca é o maior culpado desse fiasco que tá o Palmeiras esse ano. Desse ano não, que ele só pegou uma parte. Desse ano. Desse ano não, desse semestre, você quer dizer? Desse ano. Ele assumiu o time na Libertadores muito bem. O Eduardo Batista deixou. O Eduardo Batista fez um bom trabalho, queira ou não, ele fez o... Não, o Eduardo...